Seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos e você aqui, o seu anfitrião, para a gente falar sobre as formas de contratação de plano de saúde seguindo a Resolução Normativa 557. Pode no CPF? Pode no CNPJ? Pode, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar hoje baseado na Resolução Normativa 557, que veio a substituir a 195, que quando entrou a 195, ela definiu o padrão de contratação. É CPF? É via CNPJ? Como é que faz, né? Quem trabalha mais tempo com plano já conhece a Resolução Normativa 557. Algumas têm, inclusive, na cabeça ainda a numeração 195. Porém, quando eu fui fazer a leitura para gravar esse vídeo, eu me deparei com algumas questões que talvez estavam aí mais ocultas na lembrança. Então, vale a pena, sim, você dar uma olhada nela de forma geral. Para quem está chegando agora, pá, leitura obrigatória. Precisa entender, precisa saber como buscar quando precisar informação. Então, nós vamos fazer uma leitura de cima a baixo como de padrão. Então, essa é a Resolução Normativa 557 e ela dispõe sobre a classificação e característica dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação. Dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial, por empresário individual e dispõe sobre instrumentos de orientação para a contratação de planos privados de assistência à saúde. Nas disposições preliminares, ele já traz aqui as 3 formas de contratação. O individual familiar, chamado também de plano pessoa física, coletivo empresarial, o PME de pequeno microempresa está aqui, nesse coletivo empresarial, que é coletivo para empresas, e o coletivo por adesão, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais via sindicatos, associações, conselhos de classe e entidades que são de determinadas categorias laborais. E aqui, disposições gerais, ele já começa a fatiar por tipo, né? Cada uma das classificações. Então, traz primeiro o individual familiar. No artigo 3º diz: plano privado de assistência à saúde individual familiar é aquele que oferece cobertura de atenção prestada para a livre adesão. Então, livre adesão, qualquer um que tem CPF válido pode aderir aqui. De beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. Então, pode ser individualmente, plano individual. Com a família, plano familiar. A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais com a assunção das obrigações decorrentes. Então vamos imaginar que o titular que estava nesse plano é contratado numa empresa e lá tem o plano de saúde somente para ele, não pode incluir dependentes. Ele pode sair desse plano individual familiar e a família dele permanecer. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento de mensalidade, previstas no inciso 2 do artigo 13º da Lei 9656. Então, plano individual familiar, quando que ele pode ser rescindido? A pedido da família, a pedido do titular ali, de quem contratou, do contratante, ou pela operadora somente nesses 2 casos, fraude ou não pagamento, inadimplência da carência e cobertura parcial temporária. Artigo 4º. O contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, vimos esses 2 no sopa de letrinha. Em caso de doenças ou lesões pré-existentes, também vimos no sopa de letrinha, nos termos da resolução específica em vigor, como a exigência cumprida de prazo de carência. Então, no plano pessoa física, raramente há uma liberação das carências ou retirada da questão das pré-existências, porque tem impacto direto no resultado do plano, já que o reajuste ocorre de acordo com o definido pela ANS. Então, não vai ser um reajuste por desempenho do contrato, por cláusula de sinistralidade. Vai ser por índice definido. Então, as operadoras seguem à risca as carências e a CPT, via de regra. Aqui a gente já vai para a seção 2, falar de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial.
No artigo 5º traz a definição. Plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Então ele já define bem claro aqui. Qual é o CNPJ? É este. Quem pode aderir? Quem tem a relação empregatícia, CLT, ou quem tem por estatuto, sócios da empresa e outros que a gente vai ver aqui. E ela já determina quem são estas pessoas. Sócio da empresa, pessoa jurídica contratante, os sócios, os administradores da pessoa jurídica contratante, que são nomeados também no contrato, demitidos, aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei 9656. Então lá a gente já viu aqui também, fui demitido e agora fico sem plano, já fala especificamente sobre isso, né? Demitidos e aposentados, exonerados também. Os agentes políticos, os trabalhadores temporários, estagiários e menores aprendizes e grupo familiar até terceiro grau de parentesco consanguíneo, até segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores. Então, é esse grupo familiar para cada um desses que estão aqui definidos. Claro que isso aqui é o teto, é o máximo que pode ter de grupo familiar. Qual é o padrão do seu contrato? Não sei. Tem que ver no contrato. A operadora pode, em contrato, limitar qual é o grupo familiar que pode aderir ao contrato. O ingresso do grupo familiar previsto neste artigo dependerá da participação do beneficiário titular do contrato do plano privado de assistência à saúde. E aqui é uma questão comum, né? Às vezes a pessoa vem, eu quero o plano, mas quero só para minha filha para fazer pela empresa. Quem tem vínculo com a empresa? Eu. Então você tem que entrar para que a sua filha entre. Então aqui ele já vincula isso, o grupo familiar, à inclusão do titular. Da carência. Artigo 6º. No plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial, com números de participantes igual ou superior a 30 beneficiários, não poderá ser exigido cumprimento de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso até 30 dias da celebração do contrato coletivo ou da sua vinculação à pessoa jurídica contratante. Então aqui ele separa em dois momentos. Fechou o contrato com a empresa, tem mais de 30 vidas, todos aqueles que forem incluídos nos 30 primeiros dias do contrato entram sem carência e sem precisar definir as suas doenças ou lesões pré-existentes, que a gente vai ver na subseção abaixo. Ok, passou esses 30 dias, vai incluir uma nova pessoa que já estava na empresa, tem carência normal e tem pré-existência normal. Agora vamos pensar, entrou um novo colaborador. Ele tem 30 dias da sua contratação para entrar no plano de saúde também sem carência e sem pré-existência. Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso 3 do artigo 29, então vamos até o artigo 29 dar uma olhadinha nessa resolução, será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados ao plano coletivo estipulado. 29. As pessoas jurídicas de que trata essa resolução poderão reunir-se para contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, podendo tal contratação realizar-se diretamente com a operadora ou participação da administradora de benefício. Beleza, entendi. Vou voltar lá. Então vamos considerar ali, se uma empresa tem um agrupamento de empresas, matrizes e filiais, ou tem mais, o sócio tem outras empresas e quer agrupar também, tudo isso considera para a soma daquela 30 vidas. E se for administrado por uma determinada administradora de benefício, é a mesma questão, soma todas as empresas que estão no seu pool. Da cobertura parcial temporária. No plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial, com número igual ou superior a 30, mesma linha lá, carência e CPT. Entrou mais de 30? Não tem. Entrou nos 30 dias da sua contratação? Não tem. Do pagamento das contraprestações pecuniárias. O pagamento do serviço prestado pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial. E aqui ele traz o parágrafo único, salvo no caso de exonerado, demitido e aposentado. Porque ele está vinculado à empresa ainda no contrato, porém o boleto vai diretamente para ele. No restante, o boleto vai para a empresa,
de mensalidade, eventuais coparticipações, qualquer despesa vai para a empresa para que a empresa faça o rateio de acordo com a sua política de RH. Da contratação do plano coletivo empresarial por empresário individual. Embora o empresário individual também seja uma das modalidades do coletivo empresarial, até porque está dentro aqui, ele tem algumas regras que são um pouco diferentes. Por isso que elas estão separadas aqui das demais formas, limitada, SA e outras. Artigo 9º. O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial previsto no artigo 5º dessa resolução. Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o empresário individual deverá apresentar um documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente, pelo mínimo de 6 meses, de acordo com a sua forma de constituição. Então, o coletivo empresarial ele só exige prazo mínimo de 6 meses quando for forma individual. Empresário individual, MEI, né? O EI, empresário individual, e MEI. Se ele é limitado a unipessoal, isto não exige o prazo mínimo de 6 meses. Mesmo que seja em forma de constituição, ele também é uma pessoa com a empresa, mas ela é uma empresa limitada, e aí não tem esta exigência de prazo mínimo de 6 meses. Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com a forma de constituição. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras de plano privado de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial e anualmente no mês de aniversário do contrato, deverão exigir comprovação. Então, vai entrar, exige a comprovação de entrada. Anualmente, no aniversário do contrato, tem que exigir a comprovação, apresentar a comprovação que esta empresa ainda exige. Como o empresário individual ele tem uma abertura e fechamento muito mais simplificado, especialmente o MEI, precisa comprovar que de fato essa empresa ela ainda está regular. Previsto no artigo 9º dessa resolução, ali falava sobre aqui, ó, a documentação que pode ser exigida. 2. Dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, disposto no artigo 5º dessa resolução, quando for o caso. Então, vai entrar o titular e os dependentes. O titular tem vínculo com a empresa, tá ok. E os dependentes têm vínculo com o titular? Vai entrar funcionário, porque MEI, por exemplo, permite um registrado. Está registrado mesmo? Vamos confirmar. Verificada a elegibilidade do contrato no aniversário, elegibilidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que formalize a notificação prévia com 60 dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, regularidade do seu registro nos órgãos competentes. Às vezes, ele está irregular na Receita Federal, porque houve ausência de envio, por exemplo, de declaração do imposto de renda. Tem um prazo que ele pode regularizar isso e manter o contrato, que são esses 60 dias. Agora tem casos que a pessoa baixou o CNPJ e abriu um novo CNPJ e manteve o plano naquele CNPJ antigo. Nesse caso não tem como ele regularizar. Ele vai ter que cancelar esse contrato e fazer um novo contrato no novo CNPJ. A celebração ou manutenção, após a verificação anual do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, que não atenda ao disposto no caput, equipara-se para todos os efeitos legais ao plano individual familiar, conforme previsto no artigo 39 dessa resolução. Então, não consigo comprovar, ele pode ir para o plano individual familiar, porque aí ele não precisa ter vínculo com mais ninguém, né? Claro que se ele tinha o funcionário dele, o funcionário não é, não é parte da família, então não entra no plano familiar, ele precisa ter o seu próprio plano individual. O ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no artigo 5º dessa resolução acarretará a constituição de vínculo direto e individual desses beneficiários com a operadora, passando a ter o mesmo tratamento normativo previsto no parágrafo 2º desse artigo. Então aqui, incluir alguém e não pedir documentação.
A ANS fez eventualmente uma auditoria no contrato e percebeu que aquela pessoa já entrou sem o vínculo correto. Ele tem que ser retirado para o plano pessoa física. A comprovação anual de condição de empresário individual dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários e a ele vinculados, mencionados no caput, será exigida de empresário individual que figure como contratante de plano coletivo empresarial, independente da data de formalização do contrato, aplicando-se o disposto do parágrafo 1º desse artigo quando couber. 11º, a cobrança da contraprestação será emitida da operadora ou administradora diretamente ao CNPJ do empresário individual. Então, mesmo que ele tenha um funcionário, é a mesma linha do coletivo empresarial para as outras modalidades. Os documentos por meio dos quais se comprovará o disposto no artigo 10 dessa resolução, estejam eles na forma física ou digital, deverão ser guardados pela operadora ou pela administradora e disponibilizados à ANS sempre que requisitados. Então, por que é importante ter a documentação? Porque se a ANS pedir, tem que ser apresentado. Algumas operadoras eu já vi que ela não exige a documentação e faz uma declaração dizendo que tudo aquilo que está informado é verdadeiro e no momento oportuno, se necessário, ele precisará apresentar essa documentação em 24 horas, em 48 horas, que é o prazo de responder à ANS. É uma forma de fazer também, traz menos segurança, mas traz mais agilidade no processo administrativo. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao empresário individual contratante as principais características do contrato a que estão se vinculando, tais como tipo de contratação, as regras de rescisão, na forma do artigo 14 dessa resolução, e as regras de cálculo e aplicação de reajuste, segundo a regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contrato coletivo de plano privado de assistência à saúde para fim de cálculo de aplicação de reajuste. Então a gente vai fazer um vídeo em algum momento específico sobre reajuste e a gente vai falar sobre essa questão do agrupamento de contratos também. Então, claro que aqui ele fala que deverá informar ao empresário individual. Deverá informar a todos que contratam, né? Qual é a regra? Como é que é o seu contrato? Qual é a cobertura? Como é o atendimento? E também o reajuste, né? Porque o reajuste vai estar em 12 meses, no caso do empresário coletivo empresarial, e no pessoa física, mas no coletivo por adesão é diferente. Então é importante o reajuste estar na pauta, ser explicado em todos os casos. Artigo 14º. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e da inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º dessa resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões de rescisão no ato da comunicação. Então, no outro caso, lá no coletivo empresarial, ele pode ser rescindido a qualquer tempo, desde comunicado com 60 dias, tem todo o regramento lá. Aqui já não. Aqui ele tem especificamente no momento da renovação, no aniversário do contrato. É a única janela que se abre para esse aspecto. Parágrafo único. Na hipótese da inadimplência, o contratante somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante. O contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Então, ali sempre tem o prazo para o cliente se adaptar. O que se percebe com questão de inadimplência, né? Grande parte das inadimplências ocorrem no momento em que o empresário não consegue honrar todos os compromissos e alguns acabam ficando mesmo com a comunicação, ele mesmo estando ciente, porque às vezes a pessoa não está ciente que está inadimplente, ficou de pagar e esqueceu, ou lançou lá no banco, mas na hora não tinha fundo e estava programado, ele acha que foi pago. Então, às vezes não tem ciência, mas grande parte tem ciência que está em atraso, porque tem outras obrigações que já não está conseguindo cumprir, e mesmo com a rescisão, com o comunicado, às vezes não consegue de fato cumprir tudo, prioriza aquilo que precisa, e às vezes o plano de saúde, infelizmente, fica para segundo plano. Então, aqui a gente fecha essa questão do plano para empresário individual. E aí, a própria ANS já tem uma cartilha também especificamente sobre empresário individual. Então aqui tem as características,
A letra aqui ela fica numa cor que é bem ruim para ler aqui nesse quadrinho. Mas ele tem um quadro resumo aqui de todos os pontos que é bem interessante. Então é um outro material aí que pode ser explorado pelo empresário individual. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. Da definição. Artigo 15º. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura de atenção prestada à população que mantém vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 1. Conselho profissional e entidade de classe nos quais necessário, seja necessário o registro para exercício de profissão. Conselho de Administração, Conselho de Odontologia, Ordem dos Advogados do Brasil e aí por diante. Sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações. Então, quando a gente vê a estruturação de sindicato, então vamos pensar que numa determinada região tem nutricionistas. Tem o sindicato dos nutricionistas daquela região, que pode ser uma região pequena, em termos geográficos, ou pode ser maior. Esses sindicatos se juntam e eles formam uma central sindical, uma federação, né? E esses se juntam e formam uma confederação. Ele tem uma estrutura que não sei se exatamente nesta linha, mas que eles têm os níveis, né? Então, qualquer um desses níveis pode contratar, ter o plano de saúde para as pessoas que estão vinculadas a ele. Claro, quando a gente pega federação e confederação, não tem pessoas profissionais vinculadas a eles, porque eles estão vinculados ao o sindicato local vinculado à federação e as federações vinculadas à confederação. Então, quando o contrato vale para a confederação, ele vale para toda essa hierarquia. Associações profissionais legalmente constituídas, e aqui tem um ponto muito importante, quando a 195 veio, ela já jogou luz sobre isso, sobre as associações, porque antes tinha associações de moradores do bairro tal, associações dos portadores de determinada patologia. Então, essas associações, algumas tinham plano de saúde na época, porque não existia um regramento específico para isso. A partir daqui trouxe a luz sobre associação tem que ser de profissionais, né? Tem que ser de categoria laborativa, não pode ser outras associações com outros fins culturais e outros assuntos. Cooperativas que congreguem membros de categoria ou classe de profissões regulamentadas, caixas de assistência e fundações de direito privados que se enquadram na disposição dessa resolução, entidades previstas em duas legislações aqui. Dando uma olhada nessas entidades, eles trazem associações de estudantes, grêmio estudantil e outras ali que podem contratar. Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e até o segundo grau de parentesco por afinidade cônjuge ou companheiro. Então aqui ele já traz a questão de previsto contratualmente, que a gente tinha falado anteriormente lá no coletivo empresarial. A adesão do grupo familiar que se refere a esse parágrafo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato, que é quem tem vínculo com a entidade. Caberá ao operador exigir o comprovante de legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do CAPT e da condição de elegibilidade do beneficiário. Então, aquela entidade realmente representa aquela categoria? Sim. Tem a documentação que comprova? Sim. Toca a ficha, faz contrato. As pessoas vão aderir. Elas comprovam que de fato elas fazem parte daquela categoria, elas estão associadas, elas estão ativas? Sim. Opa, toca a ficha, inclui essas pessoas. Na forma de contratação previsto no inciso 3 do artigo 19º dessa resolução, caberá tanto ao administrador de benefício quanto à operadora do plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante na forma do CAPT e a condição de elegibilidade dos beneficiários. Então, se o contrato é pela operadora ou pela operadora mais administradora, tanto faz, eles são solidários nessa conferência. Então não pode a operadora dizer, ah, não, mas a administradora não conferiu, isso era papel dela. Não, é papel conjunto. Mesmo que tenha administradora, é papel conjunto. Artigo 16º. As pessoas jurídicas que tratam o artigo 15 dessa resolução só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos um ano, exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos 1 e 2 daquele artigo. Beleza, vamos voltar lá. 1. Conselho Federal. 2. Sindicato. Esses dois
não precisa ter tempo mínimo de contratação. Por quê? Eles têm um objetivo claro, o conselho de classe nem se fala, ele regulamenta a atividade, e o sindicato, eles têm um papel também de representar a categoria. Então, o principal objetivo deles é esse. Agora, associações, cooperativas e outras, elas podem em algum momento serem criadas para ter o plano de saúde para aquela categoria. Então, para evitar isso, existe esse prazo mínimo de 6 meses. Então, associações, cooperativas, caixas e as outras, por exemplo, Grêmio Estudantil, precisa ter no mínimo esses 6 meses que fala aqui a legislação. Desculpa, 6 meses não, perdão. Pelo menos um ano. 6 meses era lá no empresário individual. Da carência. No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, não poderá ser exigido o cumprimento de prazo de carência desde que o beneficiário ingresse no plano em até 30 dias da celebração do contrato, muito parecido com o coletivo empresarial. Abre aquela janela de 30 dias a partir da assinatura do contrato. Qual a diferença? Lá no empresário individual, ele entra sem carência e sem precisar apresentar as suas pré-existências com mais de 30 vidas. Aqui ele entra sem carência, mas ainda assim tem a cláusula de pré-existência, precisa apresentar o seu histórico de saúde. Segunda forma, no coletivo empresarial, a cada contratação abria novamente a janela de 30 dias para a pessoa. Né? Aqui a janela é diferente. A cada aniversário do contrato do Plano Privado de Assistência à Saúde, coletivo por adesão, será permitida a adesão de novos beneficiários sem cumprimento de prazo de carência, desde que. Então vamos imaginar, este ano, agora em outubro, novembro, foi firmado um contrato. Beleza. Esse contrato abre a janela de 30 dias para entrar pessoas sem carência e ele vai rodando depois normal, entrando pessoas com carência ou por portabilidade, seja o que for. Chegou no aniversário do contrato, abre novamente essa janela de 30 dias. Mas aqui ele coloca alguns condicionantes. Primeiro, o beneficiário tenha se vinculado na forma do artigo 15, 15º dessa resolução. Vamos ver qual que é. Ah, ok, nessas entidades. Após transcurso o prazo definido no CAPT. Então, qual é a primeira questão? Vamos imaginar. Novembro fechou o contrato. Abriu a janela de 30 dias. Tinha uma galera aqui dessa categoria que veio e acessou esse contrato sem carência. Mas teve uma galera que disse: não, não quero, não serve para mim, não tô afim, ou nem ficou sabendo do contrato. O contrato seguiu, chegou no aniversário do contrato. Abriu a janela novamente. Pode entrar sem carência. Desde que, o que diz aqui nesse primeiro é que, desde que a pessoa tenha se vinculado à entidade neste período que é pós o período de carência que foi aberto outra vez. Porque aquelas pessoas que já estavam ali, elas tiveram a oportunidade de entrar sem carência. Se decidiram não entrar e decidir entrar nessa janela aqui, ela está fora desse prazo, entra com carência. Agora vamos imaginar uma pessoa que se formou, foi lá no seu conselho e se registrou neste período. Ele entra aqui sem carência. A proposta de adesão seja formalizada em até 30 dias da data de aniversário do contrato. Então, novamente, abriu a janela. O aniversário do contrato é em novembro, 1º de novembro até 30 de novembro. Qualquer um que formalize a sua entrada nesse período, que tenha seguido o item 1 ali, importante, são dois condicionantes, entra sem carência. E aqui ela tem a ênfase ali, ó, a proposta de adesão seja formalizada. O que é formalizada? É a pessoa ir lá e assinar, dizer, eu quero. Formalizou. Mesmo que a vigência seja futura, seja em dezembro, ele formalizou na janela dos 30 dias. Não precisa formalizar e ser incluído nesse. Ele pode ser incluído futuro, porque ele já confirmou, ó, eu quero, estou cumprindo todos os parâmetros, estou afim. E aí ele já entra sem carência. Após o transcurso do prazo definido no caput e no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo, poderá ser exigido o cumprimento do prazo de carência nos termos da regulamentação específica limitado aos prazos que estão na lei. Então, qual carência eu vou ter? Prazo máximo do que está na lei. Pode ser diferente? Pode. A operadora pode ter um padrão diferente de carência. Ou pode mesmo assim dizer o seguinte, ó, passou esse prazo, mas eu vou tirar tuas carências.
Aí é uma questão comercial, não é uma questão que está vinculada à regulamentação. Quando a contratação ocorrer na forma prevista no inciso 3 do artigo 29 dessa resolução, considerar-se-á como data de celebração do contrato coletivo a data do ingresso da pessoa jurídica contratante ao contrato estipulado pela administradora de benefício. Porque mesmo que seja um contrato estipulado, cada empresa assina o seu contrato separado. Então ele considera aqui, ó, a data do ingresso da pessoa jurídica contratante ao contrato estipulado. E aí, nesse aspecto de carências, tem um outro vídeo, vou deixar o link para vocês que eu falo sobre carências liberadas, bom, né? Para que a gente reflita sobre o aspecto das carências. Então vale a pena dar uma olhada lá, porque embora a legislação diga isso, tem um impacto na prática. E lá eu exploro um pouquinho mais desse impacto. Aqui é só a leitura da resolução normativa mesmo. Da cobertura parcial temporária. O contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária nos casos de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor. Então, no caso do coletivo empresarial, se entrou empresa acima de 30 dias, de 30 vidas, entrou naquela regra de 30 dias, entra sem carência e sem pré-existência. Aqui no coletivo por adesão, entrou na regra dos 30 dias ali, as regras aqui propostas, entra sem carência, mas ainda assim precisa apresentar o seu histórico de saúde, estará sujeito à questão da cobertura parcial temporária. Do pagamento e da cobrança de contraprestações pecuniárias. Então, aqui é importante: o pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. A operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. Então, primeiro item, a responsabilidade de pagamento é da pessoa jurídica. Então, é um sindicato? A operadora pode mandar o boleto para o sindicato? Pode. O sindicato desconta? Pode. Agora, o sindicato teria o risco da inadimplência, né? A operadora pode mandar diretamente aos beneficiários? Não pode. A partir dessa resolução, não pode. A regra prevista no CAPT não se aplica às operadoras na modalidade de autogestão. É outra situação. Artigo 21º. O contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como condições e prazos de pagamento. Então aqui ele fala sobre essa questão da responsabilidade de pagamento que é da pessoa jurídica. Na outra resolução normativa que a gente vai falar, que é a 515, ele fala da figura da administradora de benefício. Então, o sindicato diz: não, eu quero ter o plano, mas eu não quero correr esse risco. A administradora de benefício entra na jogada. Aqui traz das disposições comuns aos planos coletivos, então ele junta coletivo empresarial e coletivo por adesão. Aqui esses itens eles são comuns aos dois. Proibição de seleção de risco. Para vínculo de beneficiários ao plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão ou empresarial, não serão permitidos quaisquer outras exigências que não as necessárias para ingressar na pessoa jurídica contratante. Então, precisa preencher declaração de saúde? Ok, para todo mundo. Eventualmente, eu posso chamar alguém para perícia médica, para uma entrevista qualificada ou para qualquer outra? Pode, está na regra, está tranquilo. Agora, a partir daí, eu não posso, ao olhar o resultado, dizer, não, não quero você no plano. Aí é a questão de seleção de risco que ele está apontando aqui. Da rescisão ou suspensão. As condições de rescisão do contrato de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos, por adesão ou empresarial, então vejam que ele aqui é comum aos dois, né, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Da exclusão e suspensão de assistência à saúde de beneficiários do plano coletivo. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivo. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, na seguinte hipótese. Então, beleza. Pessoa jurídica solicitou o cancelamento, a exclusão de um plano, de uma pessoa, porque a pessoa saiu da empresa, ou saiu da pessoa, não é mais associado daquela entidade. Ok, pedido pela pessoa jurídica.
Agora, a operadora só vai poder excluir ou suspender essa assistência, primeiro, por fraude, né? Então, a própria pessoa jurídica ou a operadora percebeu que houve fraude documental, houve fraude de qualquer outra. A gente viu um pouco sobre CPT, ela pode constituir fraude em algum momento. Então, identificou fraude, pode cancelar. Perda por vínculo dos titulares previstos no artigo 5º e 15º dessa resolução, ou de dependência, desde que previsto em regulamento ou contrato, ressalvando os expostos no artigo 30 e 31. Então, a pessoa era estava em uma determinada associação e ela vinha pagando essa associação. Ela resolveu parar de pagar, ela perdeu o vínculo da associação. Se perdeu o vínculo, ela pode ser excluído. Ou grau de dependência. O contrato dizia que podia filhos até 24 anos. Fez 25 anos, pode cancelar ele. Então, esses são os formatos. E aqui ele traz o artigo 30 e 31, porque aqui são cláusulas comuns. Então, no coletivo empresarial, o artigo 30 e 31 faz valer. No coletivo por adesão, não, porque não há vínculo empregatício. A pedido do próprio beneficiário, ele pode ir lá na entidade, na empresa, pô, eu não quero mais o plano. Fechou, não precisa ser motivado. Por inadimplência do beneficiário que paga a mensalidade no plano coletivo diretamente à operadora. Então aqui ó, tem a resolução normativa 617, que em algum momento a gente vai ter que verificar também, porque fala sobre a exclusão de beneficiários, né, e traz a questão da inadimplência de forma muito forte. Do reajuste, ponto importante aqui, né? Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a 12 meses, ressalvado o disposto no caput 28 dessa resolução. Vamos dar uma olhadinha no 28? O disposto nessa seção não se aplica às variações de valor de contraprestação pecuniária em razão da mudança de faixa etária, migração, adaptação de contrato. Beleza. Então, os reajustes a gente sabe que tem de duas formas. Tem o reajuste anual e tem o reajuste por mudança de faixa etária. Reajuste anual, periodicidade de 12 meses. Né? Periodicidade de 12 meses da assinatura do contrato. Então, isso é importante. Vamos imaginar o coletivo por adesão. A associação, sindicato, assinou o contrato em novembro. Uma pessoa entrou no plano lá em julho do próximo ano. Quando chegar em novembro, ele já tem o reajuste. Mas vai dizer, tá, mas é inferior a 12 meses. Não, não. Ele é 12 meses do contrato, não é 12 meses da adesão. Então isso é importante. Do plano pessoa jurídica, coletivo empresarial também assinou o contrato, aniversário em 12 meses. E a segunda forma é o reajuste por faixa etária. Isso está em todos os contratos de acordo com a sua faixa etária. E esse poderá ocorrer em variação menor do que 12 meses. Lá tem de 0 a 18, 19 a 23, 24 a 27. Opa, fiz 28, tem o reajuste. E aí, que ocorre em alguns casos, é que o reajuste anual fecha ou na mesma data do reajuste por mudança de faixa etária ou muito próximo. Às vezes a pessoa fez aniversário em um mês, tem reajuste no outro mês e depois no outro mês tem o aniversário do contrato. Ele tem dois reajustes em 2 meses. Isso pode ocorrer? Pode. Eventualmente pode ocorrer. Para fins do disposto no caput, considera-se reajuste qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato. Tinha uma época, e aí eu não lembro de quando, não sei se era anterior à regulamentação, que dizia que se houvesse consenso entre o contratante e a contratada, poderia haver uma um reequilíbrio, por exemplo, em 6 meses, em prazo menor do que 12 meses, o que já não é mais possível, como fica bem claro aqui. Em planos operados por autogestão, quando a contribuição do beneficiário for calculada sobre a remuneração, não se considera reajuste o aumento decorrente exclusivamente do aumento da remuneração, porque daí ele está atrelado. A mensalidade dele está atrelado a percentual do salário. Aumentou o salário, aumenta a remuneração. Né? E aí é consequência. Em planos operados por autogestão, patrocinados por entes da administração pública direta ou indireta, não se considera reajuste o aumento que decorra exclusivamente da elevação de participação financeira do patrocinador. Então é outra questão importante também. Como a autogestão ela é uma modalidade operadora que existe para prover saúde para aqueles funcionários vinculados a ele, e grande parte são de administração pública, né, direta e indireta, então
Nesse caso, geralmente existe uma participação financeira do patrocinador, que é quem mantém aquela autogestão. É uma autogestão para empresas que são da área bancária. Opa, tem vários bancos que estarão públicos, que podem estar nessa autogestão. Estes bancos são os patrocinadores, são quem garante parte da mensalidade. Então, ele aumentou a sua participação financeira, o patrocinador, isso não é considerado um reajuste, então ele se mantém. Não se considera reajuste a variação de contraprestação pecuniária em plano com preço pós-estabelecido. Então, aqui a gente está falando do pré-pagamento, né? Aqui é o pós-estabelecido, é o CO, o custo operacional. Tem um vídeo lá no começo do canal também que é PP versus CO, pré-pagamento versus custo operacional. Vale a pena dar uma olhada também. Artigo 26º. Não poderá haver aplicação de percentual de reajuste diferenciado dentro de um mesmo plano de um determinado contrato. Então vamos imaginar, tem um contrato, ali tem várias pessoas, nesse mesmo plano, no mesmo contrato, e aí eu aplico o reajuste para uma pessoa de uma forma, para outra de outra, para uma faixa etária de uma forma, para outra faixa etária de outra. Isso aqui que não é previsto. O reajuste ele é único para todos que estão vinculados àquele contrato. Não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e os a ele já vinculados, inclusive na forma de contratação prevista no inciso 3 do artigo 29 dessa resolução. Então vejam que ele faz muito a ponte com esse agrupamento de contratos. Porque quando é só um contrato para um determinado CNPJ, é fácil olhar para ele. Agora, quando eu agrupo vários, eu tenho que dar a garantia que todos esses vão ter a mesma condição, né? E aqui, então, eu não posso dizer o seguinte, ó, a partir de agora, nesse contrato, as pessoas tinham um valor A. Agora, a partir dessa data, os que entraram vão ter valor B. Não, eu tenho que deixar esse contrato, encerrar ele para novas inclusões, deixar ele rodando com as pessoas que estão e abrir um novo contrato com novas regras. Isso daí sim é possível. Artigo 28. É aquela questão que a gente viu. A variação de faixa etária pode ocorrer no mês subsequente ao aniversário. Quando ocorrer migração, eu tenho um plano é, não regulamentado, eu vou para um plano regulamentado, pode ser que a mensalidade mude. Ou adapto o contrato, eu estou num plano não regulamentado, faço adaptação, pode ser que a mensalidade mude. Então, isso não é considerado reajuste para fins dessa resolução no aspecto de 12 meses que ela menciona. Da forma de contratação, então aqui a gente já viu, que as pessoas jurídicas elas podem se reunir e formar um pool, né, para contratação, então diretamente com a operadora ou com a administradora de benefícios aqui. Da orientação aos beneficiários. Então aqui o artigo 30, 31, ele fala justamente do guia de leitura contratual, ele fala sobre o manual de orientação. Isto aqui eu vou deixar para falar em outro momento, porque eu quero inclusive mostrar esses documentos e aí esse vídeo aqui vai ficar muito longo, tá? Passando aqui, disposições finais. Artigo 37º. Os contratos de plano privado de assistência à saúde coletiva vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nessa resolução, especificamente quanto às condições de elegibilidade previstas no artigo 5º e 15º de empresa e pessoas, não poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos de filho e novo cônjuge do titular. Então, ali, contrato é irregular, não é possível adaptação ou não pretende se adaptar-se à legislação. Ele pode continuar rodando. Ah, um exemplo. Este contrato é via associação e essa associação, a própria operadora faz a boletagem diretamente ao beneficiário. Pode seguir. Só que não pode incluir novos beneficiários. Somente filhos e cônjuge dos titulares. Aí sim. Ah, não, mas eu quero incluir novos titulares. Ou a operadora passa a faturar para a associação e a associação distribui, ou a gente traz a figura da administradora de benefício. Artigo 38º dessa resolução aplica-se às operadoras nas modalidades de autogestão somente no que não for incompatível com a regulamentação específica em vigor. Não sei que regulamentação é essa, teria que estudar um pouquinho mais para trazer aqui. Sei que a autogestão ela tem algumas coisas que varia bastante em relação às operadoras que têm a venda aberta, né? Sejam elas seguradoras, cooperativa, medicina de grupo.
Os ingressos de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no artigo 5º e 15º dessa resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual familiar, inclusive a questão de rescisão, que se eu trago aqui no coletivo por adesão, a rescisão pode ser feita a qualquer tempo. Se a pessoa entrou lá e estava sem a comprovação de vínculo, automaticamente ele fica vinculado ao que seria um plano pessoa física. E a operadora deixa de ter a possibilidade de fazer o cancelamento dele. E aqui ficam revogados a resolução normativa 195, era de 2009 que eu falei, e outras resoluções aqui também que acabaram sendo abarcadas aqui. Então, pessoal, era isso para esta resolução normativa. Ficou bem grande o vídeo porque é uma resolução central, a gente precisava explorar ela com bastante cuidado. Claro que as questões vinculadas ao guia de leitura contratual e o manual a gente vai deixar para outra parte, que eu quero mostrar esses documentos, mas é uma resolução importante para que a gente conheça. Espero que tenha gostado. Caso você tenha sugestões, pode deixar aqui nos comentários. E sugestão de títulos, de assuntos para a gente tratar, eu vou deixar o e-mail aqui em tela. Pode encaminhar para a gente, que nós vamos gravando conforme a demanda os assuntos sugeridos também. Um abraço, até!